Como fazer a ligação e manter a coerência dos temas numa capacitação? Uma capacitação é como uma história. Tem começo, meio e fim. Era uma vez uma formação que fez muito sucesso. As partes temáticas devem ser ordenadas de maneira a formar uma narrativa, uma história que faça sentido. Uma história que possa ser recontada depois da formação por cada um dos formandos. Uma história bem contada contém as partes necessárias e mais importantes para manter o formando interessado, curioso, atento e motivado. Conteúdos dispersos ou isolados distraem o formando no caminho para o objetivo. Lacunas também podem impedir a percepção da história completa. O primeiro que vai contar esta história é o autor da formação. Agora, irei contar uma história interessante que começa com: o que o autor deve fazer para contar uma boa história? Como pode garantir a ligação dos temas numa sequência que faça sentido coerente na capacitação? Em primeiro lugar, deve identificar claramente quais são as habilidades que os futuros formandos devem desenvolver e, assim, definir o objetivo geral da capacitação. Deve também definir qual será a duração da formação. Este será o limite prático da extensão da narrativa. O segundo passo é especificar os objetivos de cada aula ou sessão de formação. Conhecendo o objetivo geral e as habilidades a serem desenvolvidas pelos formandos, o autor poderá especificar objetivos para cada aula ou sessão de aprendizagem, a fim de alcançar o objetivo geral. Observe o exemplo. No final da formação, os participantes serão capazes de preparar a matapa, um prato típico moçambicano. Quais são as habilidades necessárias para alcançar este objetivo? Por exemplo, os participantes serão capazes de explicar a origem e história da matapa. Os participantes serão capazes de elaborar a lista de ingredientes. Os participantes serão capazes de selecionar ingredientes de qualidade no mercado local. Os participantes serão capazes de cozinhar a matapa seguindo a receita proposta. Podemos ver com este exemplo que, ao ligar os objetivos específicos às habilidades necessárias para alcançar o objetivo geral, a narrativa da formação começa a tomar forma. O terceiro passo é priorizar as habilidades a serem desenvolvidas dentro do tempo disponível e previsto para a formação. Como regra geral, dividimos o tempo total previsto em sessões de 2 horas. Para cada sessão de 2 horas, selecionamos uma habilidade que o participante deverá desenvolver. Por exemplo, explicar um assunto, defender uma opinião, justificar uma estratégia, preencher um formulário, selecionar produtos de qualidade. O tempo é um recurso limitado. As habilidades necessárias para alcançar o objetivo podem ser mais numerosas do que o número possível de sessões de aprendizagem. O que fazer neste caso? 1. Selecionamos apenas as habilidades essenciais para alcançar o objetivo da capacitação. Talvez não seja necessário que o participante explique a história e a origem da matapa para poder preparar um bom prato. 2. Adaptamos o objetivo para reduzir o seu âmbito. Talvez façamos uma formação curta para que, no final, os participantes possam apenas descrever os ingredientes necessários para preparar uma matapa. O quarto passo é desenvolver as sínteses dos conteúdos de cada uma das sessões previstas. Para assegurar uma narrativa coerente e motivadora, através das sínteses, o autor da formação irá manter um equilíbrio na interpretação dos assuntos, argumentando com base em evidências e mostrando os vários lados de uma questão sempre que possível.
Utilizar uma linguagem clara, com frases curtas e palavras simples. Utilizar uma estrutura lógica com um começo, meio e fim, sem conteúdos dispersos ou isolados. Certificar-se de que os conteúdos tenham uma relação clara com o tema e sejam bem ligados para alcançar o objetivo geral. O conjunto das sínteses de todas as sessões deve compor uma narrativa linear e coerente. Afinal, só é possível selecionar ingredientes de qualidade para minha matapa se já conheço a lista dos ingredientes necessários. Os assuntos devem encadear-se como as partes de uma ponte a ligar uma margem a outra do rio. Cada tema liga-se ao tema anterior e a ele faz-se referência e liga-se também ao tema seguinte. Todas as peças devem formar o caminho entre o início da formação e o alcance dos objetivos. O último passo é desenvolver os exercícios a fim de que o formando possa praticar e mostrar que desenvolveu a habilidade desejada. Cada fase prática da formação constitui a consolidação de uma habilidade, em estreita ligação com o tema da sessão e em preparação para o desenvolvimento da habilidade seguinte, mantendo a coerência da narrativa. Uma narrativa coerente, que constrói uma boa ligação entre os temas, ajuda o futuro formador a manter os participantes no caminho certo para alcançar o objetivo desejado. Boa sorte a todos! Vemo-nos no próximo vídeo.